E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa Autos School. Hoje nós vamos falar sobre óleo da transmissão, o óleo do câmbio. Trocar ou não trocar? É um assunto bastante polêmico, é algo que muita gente tem dúvida, não existe um consenso em relação a isso. Tem montadora que fala para trocar, tem montadora que fala para não trocar. Antigamente trocava, hoje em dia não troca. E aí, como que a gente deve proceder nesse caso? Para entender bem isso, não adianta simplesmente eu dar a minha opinião e falar, não, acho que tem que trocar sim. Não, isso não é o nosso objetivo, mas sim entender se é necessário ou não trocar, tá? Então, primeira coisa, nós temos que lembrar quais são as funções do óleo lubrificante. Tal qual no motor, na transmissão o óleo tem que ter algumas funções. Ele tem que diminuir o atrito entre os componentes internos da transmissão, sejam elas engrenagens, rolamentos, garfos de engate, solenoides no caso de transmissões automáticas e por aí vai, de todos os componentes internos. Então ele tem a função de diminuição de atrito, tem a função de evitar corrosão, pois dentro da transmissão existe ar e o ar sempre tem um pequeno percentual de umidade, de água. Então tem que ter um aditivo na transmissão que seja antioxidante. Então, o óleo da transmissão também tem os seus aditivos que já estão incorporados originalmente no óleo, mais ou menos como no motor, com funções parecidas. Funções antidesgaste, extrema pressão para que o óleo não escape na hora que existe a pressão entre os dentes das engrenagens, ok? O problema de todo óleo é que depois de um certo tempo de uso, ele pode receber contaminantes. Ou seja, ele fica sujo, contaminado ou com as suas propriedades alteradas. Isso no motor é muito fácil de perceber. O motor a gasolina rapidamente já fica escuro o óleo. Isso é um contaminante. É o carvão proveniente da combustão do motor. Lógico que existem outros contaminantes que não são tão visíveis, mas também estão no motor. Então lá existe um processo de queima, existem temperaturas extremas de funcionamento. E na transmissão? Quais são os contaminantes que nós temos? Tem combustão no câmbio, na transmissão? Não, não tem. Então não tem carbonização? Não, também não tem. Mas lá tem... Não, não tem. Não tem nada. Teoricamente a transmissão ela está encapsulada de tal maneira a não ter contaminação. O que ela tem lá dentro é um pouco de ar. Então, a única coisa que pode acontecer com o óleo é acúmulo de umidade e oxidação, envelhecimento do óleo pelo ar, pelo oxigênio do ar. Fora isso, não existem contaminantes que entram na transmissão numa situação normal. Isso já dá uma ideia de que o óleo da transmissão trabalha mais tranquilo do que o óleo do motor. Temperatura da transmissão. Em geral, uma transmissão trabalha mais fria do que um motor. Ou vocês veem muitas transmissões com radiador. Muito raro, até existe. Transmissões automáticas costumam ter trocadores de calor, que são radiadores, mas são bem menores do que os radiadores do motor.
Ou seja, a temperatura de trabalho da transmissão é bem menor em funcionamento normal que a de um motor, principalmente na manual. Na automática, sobe um pouquinho mais. Então a gente já começa a formar uma ideia de como que é o nível de contaminação, degradação do óleo dentro da transmissão, ok? Vamos entrar mais no detalhe agora dos tipos específicos de transmissão e ver se tem alguma diferença de uma para outra. Bom, vamos falar primeiro da transmissão manual e automatizada. Câmbio manual e automatizado. Professor, mas são diferentes, você está juntando duas coisas. Não, são exatamente a mesma coisa. Um câmbio automatizado é um câmbio manual que colocaram atuadores no lugar da alavanca de engate e um atuador no lugar do pedal da embreagem. Acabou. Internamente a caixa, o câmbio, a transmissão é idêntica à manual. Então, mecanicamente são a mesma coisa. Sendo a mesma coisa, o óleo trabalha da mesma forma. Vendedor adora falar que isso é um câmbio automático. Não é. Ele tem trocas automáticas, porém ele é um câmbio mecânico com engrenagens convencionais. Neste caso, existe algum contaminante que pode se desprender internamente do próprio câmbio para o óleo com o decorrer do uso dessa transmissão? Existe, mas é uma quantidade tão pequena que chega a ser desprezível. Existe um componente que tem material de atrito, que são os conjuntos sincronizadores. Os anéis sincronizadores com os cones de encosto para engate das marchas. Então os conjuntos de sincronizador, na hora que você vai trocar de uma marcha para outra, ele vai tocando um no outro, e como eles têm rotações diferentes, eles têm atrito. Então é óbvio que com o passar do tempo, este material de atrito pode eventualmente se soltar um pouquinho e vai se agregar ao óleo, contaminar um pouquinho o óleo. Poxa, professor, então pode ser que estrague o óleo. Guarda essa ideia aí com você. Então pode ter uma pequena contaminação. Verdade. Automático e CVT. Apesar de serem de teorias e de forma de trabalho completamente diferentes, são os dois câmbios verdadeiramente automáticos, né? Que eles foram criados para trabalharem de forma automática. Isso aqui faz a troca automática das marchas através do sistema hidráulico. Para quem não sabe, isso aqui foi inventado por um brasileiro, José de Araripe, se eu não me engano o nome dele, que foi contratado depois, que vendeu depois o projeto para General Motors nos Estados Unidos, que foi a primeira montadora a usar com sucesso comercial uma transmissão automática, a qual eles chamaram de hidramática. E o CVT, que é aquela transmissão de velocidade continuamente variável, que você não tem propriamente uma troca de marchas, mas você tem relações infinitas. É o câmbio que tem a mudança de relação mais suave possível, porque não existe degrau, não existe troca. Ok? Nesses dois, vocês têm outros elementos internos diferentes do de cima, que são os pacotes de atrito, principalmente nessa, que podem gerar alguma soltura de material de atrito na transmissão. Então uma transmissão automática solta sim mais material de atrito no óleo com o passar do tempo. Mas isso acontece normalmente em uso mais severo, no uso normal nem tanto.
Ah, então se solta o material de atrito, contamina o óleo, é legal trocar o óleo, certo, professor? Calma. Segura aí, você está com a pressão alta. Vamos concluir de uma forma mais coerente. Os dois tipos básicos podem ter uma pequena contaminação. Verdade. Mas essa contaminação não aconteceu em função do desgaste das peças? Verdade? Sim, com certeza. Então adianta trocar o óleo quando já houve o desgaste das peças? Se já teve desgaste, não adianta trocar o óleo. Tem que arrumar o câmbio. E aí você põe o óleo novo, mas antes teve que reparar. Ou seja, num uso normal, se você percebeu que existe material particulado dentro do óleo que geraria necessidade de troca, significa que algo errado aconteceu na transmissão. Então, antes de trocar o óleo, ela tem que ser reparada. Nós vemos na prática algo muito comum, principalmente nesse tipo de câmbio aqui, no automático. Pessoas que usam de forma severa, põem reboque com carga superior ao que o veículo admite, e acaba com todo o sistema de atrito, os pacotes que a gente fala de freios e embreagens dos engates das marchas, né? E isso solta esse material todo no óleo. Fica o óleo preto, todo carbonizado, com cheiro de queimado. E o carro começa a dar tranco na hora de trocar de marcha, patina. E aí o cara muito esperto vai no mecânico lá no, com perdão aos Josés, vai lá no Zé da esquina. Não, o Tião. Pode ser o Tião, né? Com perdão aos Sebastiões também. E vai lá trocar o óleo para dar uma disfarçada, põe um óleo novinho e leva na concessionária para pedir garantia. E tem cara que cai nessa, meu. Tinha cara que me ligava, professor, ó, a transmissão tá com o óleo novinho e tá tranqueando. Abre o olho, meu. O carro tá com 80 mil quilômetros, com óleo novinho e tá tranqueando. Primeira coisa que eu perguntava, esse cara não trocou o óleo? Não! Papai Noel não existe não, gente. Tem muito trambiqueiro que faz isso. Colocou óleo novo, não resolve. Até piora. Até piora. Olha que interessante. Porque o velho ainda tinha parte do material de atrito que ainda permitia que os discos engatassem de certa forma. Você tirou tudo e pôs um óleo que agora está com um coeficiente de atrito mais baixo, permite maior lubricidade, vai patinar mais ainda. Então, colocar óleo novo num câmbio que já está ruim, ele piora. Não tem jeito. Tem que arrumar o câmbio. E se tivesse trocado o óleo antes, teria resolvido? Não, porque foi mau uso. Foi uso severo. Rebocou coisa mais pesada do que poderia. É excesso de temperatura da transmissão. Ok? Então, como que a gente consegue concluir alguma coisa em cima disso? Primeiro, a gente precisa lembrar como era no passado e como é hoje. O que mudou do passado para hoje, tá? Então, para a gente conseguir concluir de uma forma mais inteligente isso, vamos separar por transmissões manuais e automáticas. Manual, aqui é o manual e o automatizado, aqui é o automático mesmo e o CVT. Por exemplo, só para entender o que acontece. CVT é uma transmissão muito mais moderna, né? Uma transmissão que foi lançada agora em 2000, mais ou menos. Foi nada, tá? Isso é bem mais antigo. Eu conheço CVT desde 1987,
quando ela foi utilizada pela primeira vez na Europa num Uno, modelo Selecta, e num Ford Fiesta. Foram os dois primeiros carros europeus a colocarem câmbio CVT. Tá? E foi evoluindo. Hoje, por exemplo, a Nissan usa muito, e aí vieram outras na cola e estão usando também. Vamos falar do manual. Pessoal, o que aconteceu do passado para hoje? Os óleos mudaram. Antigamente nós usávamos um óleo monograu, grau de viscosidade 90, grau de aditivação API GL2. É um óleo que não tem grandes virtudes de proteção na transmissão. Não tem muito aditivo. Então é um óleo que tem suas limitações. Isso faz com que óleos antigos não sejam tão duráveis, em função do contato com o próprio oxigênio. Então, antigamente, numa transmissão manual, existia recomendação para trocar o óleo. Verdade. Por quê? Por causa da transmissão? Não. Por causa do óleo. O óleo veio evoluindo. Hoje nós estamos, no geral, no API GL5, com óleos multigrau. Esses óleos, desde que não tenham um problema grave de contaminação, a vida útil deles é similar à vida útil da transmissão. Verdade. Por isso, é necessário trocar numa transmissão manual? Em geral, não. Se a gente pegar uma transmissão de projeto muito antigo, pode ser que exista a recomendação daquele fabricante para trocar a cada 100 mil quilômetros. Então, mesmo que seja necessário pelo fabricante, é sempre em quilometragem muito alta. Não existe, a princípio, necessidade. No automático, depois a gente comenta faz uma parte do CVT. Tem muita gente que ainda fala do óleo Dexron 3 ATF, né? Fluido de transmissão automática. Dexron 3, que é uma norma da GM, na verdade. Dexron 3. Afinal de contas, foi ela que criou, de certa forma, o câmbio automático. Cara, esse óleo, ele tá obsoleto há 10 anos. Obsoleto, velho. Não é para usar mais isso. Ah, mas o carro usava o Dexron 3. Tá, então usa. Esses óleos, às vezes, ainda tinha que trocar. Hoje nós estamos no Dexron 6. Esse óleo necessita ser trocado? Não, a durabilidade dele é semelhante à da transmissão. A transmissão CVT, ela precisa de um óleo um pouco diferente desse, pelo conceito dela, que é aquela correia metálica que fica entre as polias. Então ele tem uma especificação própria, mas também ele tem uma característica de última geração como um Dexron 6, então também não existe a necessidade de troca tão frequente. Em geral, a nossa conclusão é: existe a necessidade de troca do óleo da transmissão se eu não tiver problema de contaminação ou uso severo? Não. Se o óleo contaminou com resíduo interno, é porque o câmbio chegou no final da vida útil e tem que ser refeito. Ponto. Ah, mas a montadora fala para trocar. Tem montadora que é bem espertinha. Tem montadora que vende óleo, né? Ah, ela ganha dinheiro com óleo. Ah, então será que é por isso que ela coloca no plano de manutenção que tem que trocar com 60, 80 mil, pelo menos? O que vocês acham? Ninguém é bobo, né? Agora, existe um problema que pode acontecer com transmissões, que é a contaminação externa. Por exemplo, pegar inundações. Se o carro pegou uma inundação,
principalmente batendo água na altura dos semi-eixos na transmissão, ou se for uma transmissão longitudinal para um carro tração traseira e ela chegou no retentor do cardan, qualquer retentor dela, na verdade, o retentor, a gente pode explicar isso numa próxima aula, não vai caber aqui o tempo. O retentor, ele aspira ar para dentro da transmissão. Sempre. Retentor aspira ar. Por lá é a entrada de ar. Por quê? Porque entrando o ar, ele empurra o óleo para dentro para não vazar. Tá? Só que se não tiver ar, tiver outra coisa, ele vai aspirar também. Se for água, aspira. Se for barro, pode aspirar. E aí vai contaminar o óleo. Aí sim, tem que ser trocado. Ou seja, pegou uma inundação, obrigatoriamente tem que parar o carro imediatamente e trocar o óleo. De resto, gente, hoje, com os óleos de última geração, a substituição do óleo, em geral, é desnecessária. Por uma questão muito simples. O óleo chegou num nível que, para casos normais, ele dura tanto quanto a transmissão. Sempre existem exceções. Um carro de competição que trabalha numa temperatura muito alta, uma máquina de mineração, são coisas extremas. Para o nosso carro do dia a dia, é isso aqui. Tá bom? Bom, pessoal, esse é o assunto de hoje da nossa Autos School. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber os novos vídeos e valeu aí por mais esta presença. Um abraço.